Boa tarde a todos os presentes. A Câmara Municipal de Limeira deseja que todos sejam bem-vindos e declara aberta a audiência pública, a fim de cumprir ao disposto do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101/2000, sobre o cumprimento das metas fiscais fixada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e Exercício de 2019, segundo quadrimestre. Nesse exato momento, eu suspendo a audiência para descer ao plenário e passo a palavra ao representante do Poder Público, o secretário da Fazenda, senhor José Aparecido Vidotti. Está suspenso a audiência. Boa tarde a todos, bem-vindo a mais esta audiência de prestação de contas. Agradeço ao presidente da comissão, vereador Zé Damix, e os demais membros da comissão, vereador Helder, Mir, e público presente. Importante que a gente, a cada 4 meses, nós nos deslocamos até aqui à Câmara, em uma audiência para a prestação de contas, para que possamos levar as informações para os munícipes, para a própria Câmara e demais autarquias do município. Eu registro aqui também o CEPROSOM, o IPML, a imprensa, com o nosso diretor de imprensa, Carlos Quinelato, que acompanha também, o vereador Jorge, também está aí. Então, em cumprimento, como disse o vereador, há uma norma legal da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos que fazer essa prestação de contas a cada 4 meses. Nos meses, então, de maio, setembro e janeiro. Janeiro com o último quadrimestre. Iniciando, então, a nossa prestação, falando de receitas, eu espero que vocês consigam ver aí. Se não conseguirem, tiver alguma dificuldade, a gente tem aqui impresso para que possa ser feito o acompanhamento. A receita nossa estimada para o ano de 2019, ela importa em um valor de 989 milhões. Esse 989 milhões para o ano. Nós temos aqui os 2 quadrimestres desse ano de 2019, em que nós tivemos 321 milhões no primeiro quadrimestre e 289 milhões, praticamente 290 milhões, no segundo quadrimestre. A soma, 611 milhões, que importa em relação ao todo, aos 989 milhões, 61,77%. Agora, pode ser observado que há uma redução de um quadrimestre para o outro. Isso se deve principalmente à sazonalidade da arrecadação. O que é a sazonalidade da arrecadação? Nos meses do primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, nós temos uma concentração de pagamentos de tributos, quer seja em nível estadual, o IPVA, que vence em janeiro, fevereiro e março, e o início de arrecadação do tributo municipal, o IPTU, com a parcela única no mês de abril ou a primeira parcela. Em função disso, há uma diferença, um decréscimo no resultado total do quadrimestre. Depois nós faremos uma explicação melhor com relação a cada um desses quadros, abrimos para que a gente possa ter uma ideia clara de como se comportou a arrecadação nesse período. Então, a forma gráfica aí, só para que chame a atenção, que a receita do município está calcada
principalmente nas receitas correntes, aquelas que são recebidas através dos tributos. Receita de capital, transferência de financiamento, de convênios, ou também a questão de aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras, elas são resultados, em sua totalidade, pelo IPML, que tem valores aplicados por conta da arrecadação e da formação do patrimônio para o pagamento das aposentadorias. Aí, abrindo, então, as receitas correntes, né? As receitas tributárias, elas têm um comportamento também, como eu disse, de sazonalidade, em função dos meses de janeiro a abril e de abril até agosto. Então, observe que 319, depois 284, considerando, então, um total de arrecadação de 63. Este número 63 pode induzir a pensarmos que ela está com um comportamento próximo ao que é planejado. Por quê? Se nós dividirmos em 3 quadrimestres, cada quadrimestre corresponderia a 33,33, o que faria que, no segundo quadrimestre, o percentual a ser atingido deva ser 66,66. Só que, como há essa concentração de arrecadação, esse percentual ele não traduz a realidade da arrecadação. Depois eu abro um novo quadro para demonstrar isso. Receitas, então, tributárias, contribuições, receita patrimonial, receitas de serviços, as transferências correntes, aí que tem uma importância muito grande, que são os recursos advindos do governo do Estado e federal, ICMS, IPVA e o FPM do governo federal. E outras receitas correntes, totalizando aí 11 milhões. Total, então, portanto, nós temos aí esse valor de 603 milhões a ser considerado para o período. As deduções são os valores relativos ao Fundeb daqueles tributos em que ele não é retido no momento da transferência. Nós temos, então, que as transferências do IPVA, do ICMS e FPM são transferências brutas e que deve ser separado os 20% do Fundeb. As receitas de capital, 33 milhões, sendo que operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, não houve, e transferências de capital e outras receitas de capital. Deste valor, dos 33 projetados, 7.242.000. Por que isso? Porque ao final do exercício é que nós teremos outros valores advindos aqui da operação de crédito. Nós firmamos uma operação de crédito para o financiamento do viaduto, de 65 milhões, aprovado pela Câmara. Esse valor será usado durante o ano de 2019 e 2020. Uma antecipação já foi feita de 5 milhões para 2019, para contemplar algumas obras. Então, nós teremos aqui um acréscimo desse valor. Alienação de bens são as vendas que são feitas de próprios da prefeitura ou de material de sucata. Há a expectativa de que esses valores sejam atingidos com a venda de alguns imóveis, ou, mais propriamente, de terrenos de propriedade da prefeitura. Aí, como é a participação de cada um, né? A receita corrente, a maior parte são as transferências, e na receita de capital, a maior parte é a questão de operações de crédito. Comparativo entre os quadrimestres, né? Receita corrente, no
segundo quadrimestre de 2018, o total 943 milhões. Para este ano, nós temos 989, o que faz com que deu alguma coisa aí, mas ele já apagou. No segundo quadrimestre de 2018, 579 milhões foi a arrecadação total em 2018 até agosto daquele ano. Este ano, 611. Portanto, uma variação de 5,54. Chama a atenção no 5,54 que a inflação do período ela é de 3,75, a inflação de 2018. Portanto, esse 5,54 é a variação nominal. Para a variação real, que é aquela quando nós descontamos o efeito da inflação, de 3,75, esse valor tem, então, um crescimento de 1,73, que é muito pequeno. Né? Apenas 1,73 em relação aos 2 quadrimestres de 2018 para 2019. A variação, portanto, então, de 5,54, variação nominal, descontada a inflação, 1,73. O quadro das principais receitas, né? Então, o IPTU, o orçado, ou a expectativa de recebimento de 88 milhões, nós arrecadamos até o momento 59.970, correspondendo a 68%. Lembrando que esse percentual, ele não é, uma média, ou seja, nós não dividimos a arrecadação de IPTU por 12, ele tem os comportamentos em relação à arrecadação do mês de abril. Mas no próximo slide eu demonstro qual é realmente o comportamento, não só pelo valor da arrecadação total. ISS, 61 milhões, 56%. FPM, 37 milhões, 65%. ICMS, o maior deles, 130 milhões, sendo que nós atingimos aí 62%. IPVA, 35 milhões no primeiro quadrimestre, vejam só como é o comportamento do IPVA. De janeiro a março, 35 milhões. De abril a agosto, 7 milhões. E o desconto do Fundeb, por fim, o total, então, 407 milhões nas principais receitas, com 65%. Eu quero chamar a atenção para este número agora. Ele não está no material distribuído, vereador, porque ele não faz parte da prestação de contas, mas eu gosto sempre de mostrar como é o comportamento da arrecadação em relação ao que era planejado para esse período. Então, vamos lá. O IPTU e as taxa de serviços urbanos e outros. O total para isso, 98 milhões. Nós arrecadamos, até o momento, 66 milhões. E o esperado, 68. Portanto, 1.854.000 a menos do que foi programado. ISSQN, programado 76 milhões, arrecadado 65, uma frustração de 11.425.000. O ITBI tem um comportamento mais estável, né, que são as transações, 12 milhões contra 12.583.85. Dívida, arrecadação de devedores, 47 milhões, seria no período, arrecadado 27 milhões, portanto, 19 milhões a menos nesse quesito. ICMS, 8 milhões e 500, FPM, 3.500,
o IPVA 2.300 e o imposto de renda, ele está positivo R$ 35 mil. Está positivo, né? Mas é uma meta pequena. Agora, vejam só, nos 8 primeiros meses do ano de 2019, o que foi estimado de receita, 47 milhões deixou de ser concretizado. O que significa isso? A receita, ela é feita em cima daquilo que são programado de despesas. Nós temos uma despesa certa, uma despesa que conhecemos, que sabemos e que podemos projetar com mais certeza, com um nível de acerto maior. A receita acontece isso, 47 milhões a menos. As despesas, não, elas aconteceram. Elas acontecem. A despesa é uma certeza e a arrecadação é uma incógnita. 47 milhões interfere em toda a cidade, em toda a prestação de serviço, visto que tudo o que nós fazemos está baseado na arrecadação. A prefeitura, como ente público, não tem um cheque especial como nós temos, né? Se um determinado mês o meu salário não foi suficiente para cobrir minhas despesas, eu lanço mão do cheque especial ou de empréstimos para pagar esse tipo de ocorrência. A prefeitura também não pode fazer empréstimos para pagamento de despesas correntes. Portanto, ou tenho dinheiro ou não tenho dinheiro. Tá? Então, eu chamo a atenção, vereadores e público, para esta questão. 47 milhões a menos do que foi programado nos 8 primeiros meses. Seguindo, então, aí o comportamento, né? Vejam que há um crescimento em relação ao ICMS comparativo aos outros exercícios, mas é um crescimento basicamente de inflação. Ele não desponta um valor, não há um crescimento mais expressivo. E nesse sentido, eu chamo a atenção porque os 2 principais tributos do município, o ICMS e o ISS-QN, eles estão baseados em atividade econômica. Portanto, se a economia está aquecida, estes tributos eles crescem. Se a economia está desaquecida ou ela está em períodos de recessão, estes tributos não crescem. E pior que isso, quando nós vamos para o outro lado, que é o das despesas, quando a economia está recessiva, as despesas com saúde e com a educação aumentam. Vejam que equação difícil de equilibrar, né, vereador? A arrecadação diminui e as despesas obrigatórias aumentam. Nós vamos chegar lá já. As despesas, portanto, o que foi estimado, 989 milhões de despesas. No quadrimestre anterior, 266 milhões. No quadrimestre, 301 milhões. 568 milhões nos 2 quadrimestres, né? A soma de ambos. Porque acontece, olha, se lá na arrecadação, no primeiro quadrimestre é maior do que o segundo, aqui é o inverso, né? O segundo quadrimestre, ele é maior do que o primeiro. E o terceiro quadrimestre, a despesa será maior do que o segundo, que é maior do que o primeiro. Então, a arrecadação é no início do ano. Se a gente entende que, e como foi levantado por um jornalista, olha só, o primeiro quadrimestre sobrou 80 milhões. Sobrou? E o resto dos quadrimestres em que a despesa aumenta e a receita não cresce?
Então, há que se fazer um exercício de planejamento financeiro para que esses recursos não findem antes do seu período. O comportamento, então, percentual, a maior parte das despesas, elas são as despesas correntes, que é o dia a dia da prefeitura. Quais são essas principais despesas? Despesas com pessoal, 110 no primeiro quadrimestre, 115, 225 milhões nos 2 quadrimestres. Juros e encargos da dívida, 10 milhões, e outras despesas correntes, 256 milhões. Esse balaio de 256 milhões, tudo o que não for pessoal e que não for juros, está nesse pacote. Nas despesas de capital, nós então temos até agora uma despesa de 18 milhões, que foram investimentos 10 milhões, e isso é bom, é uma despesa interessante, porque ela é incorporada ao município, e inversões financeiras nada, e amortização de dívida 7.300. Investimentos, aqui principalmente está ligado à Secretaria de Obras, à realização de creches, esse tipo de investimento, esse tipo de ação, a construção de creches, a Jurandir, como chama a rodovia lá? Aquela rodovia não, a que liga ao Horto. Jurandir Paixão, lá Jurandir Paixão, tá? Então, esse tipo de... Exatamente, vereador. Esse investimento incorpora ao patrimônio do município, então é uma despesa importante. O comportamento de ambas aí, como vejam só, 52% de outras despesas, de pessoal 45%. E na de capital, por hora, os investimentos ainda estão maiores. Comparativo entre os quadrimestres de 2018 e 2019. No segundo quadrimestre de 2018, o total de despesa, 549 milhões. Neste quadrimestre, 568 milhões. Portanto, 3,51% de variação. Observem que lá na receita nós crescemos um pouco mais, e aqui, basicamente, não há aumento real nas despesas. É apenas reposição de inflação, visto que a inflação foi de 3,75 e a variação aqui, 3,5. Portanto, as despesas da prefeitura, elas estão, de certa forma, bem controladas. Até porque, de outra forma, não daria. Portanto, 3,51 a variação entre os valores de 2018 e de 2019. Principais despesas, vejam aí então, se lá na receita nós temos que a atividade econômica, ela faz com que o ICMS e o ISS-QN sejam os tributos mais importantes, e se a atividade econômica está em recessão, esses valores não aumentam, não crescem. Do outro lado, as despesas obrigatórias com educação, saúde, elas se tornam bastante pesadas para o município. Vejam que a educação, ela tem, até o período, um investimento de 153 milhões. A saúde, 149 milhões. Do total de 568 no município, praticamente 50% é para a saúde e educação. Lembrando que o constitucional para ambas seria 40%. 15% para a saúde e 25% para a educação. E nós estamos com praticamente 50% para as duas. Tá? Urbanismo são as obras, administração, aí as despesas de contratos que são administrados e acompanhados pela administração,
encargos especiais, principalmente precatórios e acordos, por exemplo, do pagamento do PIS/PASEP, aqueles acordos. Assistência social, aqui, a assistência social exclusivamente o CEPROSOM, que fica nestas despesas. E outras despesas, esse balaio aí todo, entram todas as outras secretarias com os 66 milhões. Distribuído, então, portanto, observem que as despesas com saúde e educação, elas são as duas maiores e que há um crescimento maior do que o crescimento simplesmente da inflação. Observem o intervalo entre eles. Receita e despesa. Cada um dos valores da administração direta, do CEPROSOM, da Endel, do IPML e da Câmara. Vejam que da receita arrecadada, 606 milhões, nós já temos empenhado 851 milhões. Ou seja, a nossa despesa orçada na faixa de 989 milhões, 851 milhões já está empenhado. Da empenhada, nós temos, então, um valor negativo de 241 milhões. Do que nós arrecadamos, nós empenhamos 245 a mais. É um valor negativo. Do valor liquidado, nós temos 539 milhões, o que leva, em tese, 66 milhões que estariam aí no fluxo para serem pagos nos próximos períodos. Na Câmara, ela é toda negativa, visto que não tem receita e simplesmente a transferência do odécimo. Até o momento, 16 milhões e 600 valores transferidos para a Câmara. CEPROSOM, 33 milhões empenhado, o que corresponde praticamente ao orçamento deles. E aqui existe uma preocupação muito grande em relação ao orçamento do ano que vem, porque caiu, vereador, um precatório de 33 milhões para ser pago. Como não é um precatório no regime especial, ele deveria ser pago num único exercício, mas foram feitas gestões junto ao tribunal, Tribunal 15ª Região do Trabalho, que é em Campinas, e ele autorizou que seja feito o pagamento 15% no ano que vem e os demais 85% nos próximos 4 anos. Isso dá uma aliviada, visto que um precatório corresponde ao orçamento de um ano do CEPROSOM. Isso decorre de quê? De decisões erradas tomadas em outros tempos. Oi, vereador. Trabalhista da época do Jurandir. Assim como nós estamos pagando o acordo do Santander de uma dívida do Jurandir. Então, decisões equivocadas quando se faz uma decisão sem levar em conta aquilo que impactará na vida do município e de seus munícipes. Ok? Dentro disso, então, o comportamento aí das despesas entre o que foi empenhado e o que foi liquidado e pago. Portanto, a comparação, 5,54 e 3,51. 5,54 dá um crescimento de R$ 1,73 e 3,51 dá uma estabilidade na despesa, considerando-se a inflação de 3,75. Limites. A evolução da receita corrente líquida, Isso leva em conta os últimos 12 meses. Então,
O acumulado nos últimos 12 meses, 886 milhões. Em relação ao segundo quadrimestre, 859 milhões. Despesas com pessoal. Eu gostaria de chamar a atenção aqui em função destes valores que decresceram em dezembro. Vejam, nós tínhamos um acumulado de despesa de pessoal até novembro de 2018 da ordem de 399 milhões. Para o mês de dezembro, um decréscimo, ou seja, ao invés de pagar os servidores devolveram todos os recursos para a prefeitura. Não, não foi isso que aconteceu. Nós fizemos uma mudança no endividamento com o IPML. À época, foi feito um estorno de restos a pagar, que contemplava, portanto, as despesas de curto prazo, e uma autorização feita pela Câmara para que fosse parcelado em até 120 meses. Um parcelamento de longo prazo, ele sai de restos a pagar e vai para dívida de longo prazo. Com isso, há esse impacto no valor. Porém, nós vamos observar que, ao final de 2019, os valores serão superiores a 410 milhões de salários nesse quesito. Então, isso aqui significa que, quando da publicação dos relatórios oficiais, nós tínhamos um comprometimento pelo relatório de 42,54. Esse também não está, vereador, que é só para ilustrar o que aconteceu no final do ano. Então, o percentual de 42,54, ele leva em conta um estorno de 34 milhões, da IPML. Mas, na realidade, o que era este valor? 46,40 é a realidade de hoje, considerando já estes valores do IPML, que ele vai, durante o exercício de 2019, acumulando esses valores, sem considerar, então, o último mês de 2018. Aplicação em saúde, mínimo constitucional, 65 milhões, já tem empenhado 137 milhões, liquidado 89 milhões e pago 81 milhões. Vejam que só o liquidado ele já é 5% superior àquilo que é obrigação constitucional. Então, só o liquidado nós temos aqui, além do constitucional, 24 milhões, vereadores. É isso que eu disse, olha, na medida em que a atividade econômica ela faz com que a arrecadação não cresça, ela fica estável. Por outro lado, a despesa com saúde e educação aumentam. Vejam o que acontece aqui na saúde já, 24 milhões a mais do que a obrigação constitucional. Na saúde, a mesma coisa, 110 milhões, mínimo constitucional, 25%. O que foi empenhado, 144 milhões, que significa aqui já 34 milhões a mais do que o constitucional. Portanto, essas duas contas aqui, 34 milhões aqui e aqui, mais 25, nós já temos aí, além do limite constitucional, 59 milhões. Lembrando que nós temos uma frustração de arrecadação de 47 milhões. Esse valor, portanto, a aplicação do Fundeb. No ano passado,
os recursos foram suficientes para o pagamento do magistério. Portanto, todo o valor de Fundeb ele foi aplicado no magistério. Para este ano, existe uma expectativa de que os recursos não sejam suficientes para honrar o pagamento de 60% do magistério e 95% do seu total. Provavelmente, nós tenhamos que aportar algo entre 5 e 10 milhões nisso, vereador. O Fundeb não será suficiente para pagar o magistério. No ano passado, ele supriu. No ano de 2017, não foi suficiente, houve a necessidade de aporte do Tesouro de 4 milhões e 800. E para este ano, nós temos a expectativa de que isso também venha a acontecer. Limites da dívida. O endividamento do município, permitido pela Constituição, é de 120% da sua receita corrente líquida, o que significa que o município poderia ou poderá atingir uma dívida de 1 bilhão e 60 milhões. Qual é o comportamento de hoje? Nós temos no terceiro quadrimestre do ano de 2018, portanto, o fechamento do ano, 235 milhões de dívida. Neste quadrimestre, 151 milhões, o que representa 17% do valor da receita corrente líquida. Este valor de 55 milhões e 75, desculpa, de 155 milhões e 151 milhões, ele tem a diferença desse valor aqui no final do ano, é que aqui está contabilizado os restos a pagar. Nós chegamos ao final do ano, os restos a pagar, eles entram no endividamento. Neste período, nesses 2 quadrimestres, não estão contemplados. Portanto, mesmo dessa forma, o endividamento do município ele é bastante baixo em relação à arrecadação, à receita corrente líquida. Desta forma, é o que nós dizemos, o município não tem capacidade de investimento. Vocês viram lá, um investimento de 17 milhões. Mas ele tem capacidade de endividamento, portanto, vejam o quanto é possível buscar crédito para investimento de capital. Detalhe, crédito só para investimento de capital, não para pagamento de despesas correntes. O resultado primário, portanto, a previsão de 991 milhões, a receita realizada 669 milhões, a aplicação financeira deve ser descontada do resultado, 47 milhões, receita de capital, 7 milhões, operações de crédito, 1 milhão, portanto, um resultado primário de 628 milhões. O resultado primário é aquele que não leva em conta os efeitos financeiros, tanto para o bem, né, que seriam a remuneração dessas aplicações, como o pagamento de juros e pagamento de dívida. Esses 47 milhões, eles são, na sua totalidade, do Instituto de Previdência. Certo, seu Vivaldo? O senhor Vivaldo contribui aí 47 milhões, seu Vivaldo. Despesas primárias, da mesma forma, considerando sem os encargos dos juros. Portanto, pelo valor das receitas correntes, nós temos estipulado na LDO que o resultado primário do município poderia ser negativo 49 milhões. Por hora, ele se encontra com o resultado primário de 41 milhões positivo. O que não significa que no próximo quadrimestre isso venha a acontecer, tendo em vista que haverá a contabilização de restos a pagar e de liquidações no mês de dezembro,
que são o dobro dos meses normais. O resultado nominal, portanto, aí leva em conta os efeitos financeiros, os 41 milhões, decorrente, então, da receita primária, 628 milhões, e da despesa primária até o quadrimestre, o que daria um resultado positivo de 41 milhões. As aplicações financeiras voltam aqui, então, uma vez que lá nós tiramos para não contaminar o seu resultado, variação de pagamentos 10 milhões, 36 milhões. Portanto, dentro da meta estabelecida pela LDO, o resultado poderia ser negativo de 8 milhões e 600. Por hora, 78 milhões de resultado nominal. O que faz com que, neste quadrimestre, tanto o resultado primário quanto o resultado nominal estejam muito favoráveis. Era isso. Eu me coloco à disposição para alguma pergunta, esclarecimento que, porventura, eu não tenha conseguido esclarecer. Existe um protocolo a ser cumprido. Pelo protocolo, agora a gente vai reabrir para as perguntas e o secretário ficará à disposição. A audiência está reaberta e está aberto o espaço para perguntas ao secretário da Fazenda, José Aparecido Vidotti. Vidotti, eu faço uma pergunta. A expectativa hoje, você falou que tem quase 50 milhões era uma expectativa de arrecadação e não vai acontecer. Com essa pequena crescimento, com esse pequeno crescimento que vem vindo o país, no modo geral, não há expectativa mesmo, esses meses, novembro, dezembro, que tem o ICMS pode subir? Arrecadação? Para este ano, vereador, em função da atividade econômica, e principalmente que nós temos... Esse quadrimestre não há... Não há expectativa. Pelo contrário, dos 47 milhões que nós estimamos, ou que nós tivemos de frustração até agora, para o mês de setembro ele já deve atingir uma frustração da ordem de 52 milhões e chegar ao final do ano em algo em torno de 70 a 80 milhões de frustração. Para o ano de 2019, uma frustração de 70 a 80 milhões. E uma outra pergunta, do modo geral, qual a arrecadação que foi decepcionante esse ano aqui, Vidotti? O ISSQN e o ICMS. Que reflete a atividade econômica. Perguntas? Diante deste quadro catastrófico, alguém quer falar alguma coisa? Que Deus nos ajude. Exatamente. Não havendo perguntas, eu suspendo a sessão para o término da lavratura da ata. Está suspensa. Está reaberta a audiência pública para assinatura da ata.
Agradeço a presença de todos. Está encerrada esta audiência pública. Boa tarde a todos.